Hoje nós vamos ver mais um Ambientes e Costumes. Ah, eu tomei como base, um correspondente me mandou uma matéria muito bonita sobre o IP amarelo, comentário do Dr. Plínio sobre o IP amarelo. E o IP nós sempre reputamos um elemento especialmente, ah, especialmente bonito, especialmente esplendoroso, né? E aqui nós vamos ver então como o Dr. Pim vai comentar, e que é um convite, mais uma vez, para nós aprendermos a considerar as coisas que nós vemos. Nós devemos estar abertos para admirar aquilo que realmente merece admiração. Então, vamos começar. Veja bem, este início, olhai os IPs, não tecem nem fiam, eu tirei baseado num comentário que o Dr. Plínio vai fazer a respeito do lírio do campo. Então, Nosso Senhor, horas tantas no Evangelho, ele diz a respeito das pessoas que se preocupam com a falta de bens materiais para tocar as suas coisas e tudo. Então, o Dr. Plínio, Nosso Senhor diz, olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam. Depois disso, nem Salomão se vestiu com toda essa dignidade. Assim também, nós devemos ver. Então, o Dr. Plínio vai dizer o ipê dourado. Vejam só. Ele diz, é uma flor magnífica, nascida de uma árvore feia, o ipê. É o que se pode pensar, é o que se pode pensar de esplendoroso. Quer dizer, apesar de ser de uma árvore feia, ele é magnífico. E a foto aí diz isto, não é? Eu não sei, caso houver IP na Palestina, se Nosso Senhor não teria, caso houvesse IP na Palestina, se Nosso Senhor não teria utilizado como argumento a flor do ipê, em vez de ter falado do lírio do campo. De tal maneira, ela é de um amarelo dourado. Então vejam como está bem posto. Uma feliz abordagem do enfoque para o comentário do IP. E que, se Nosso Senhor elogiou o lírio do campo, que é menos belo do que o IP, como ele não elogiaria o IP amarelo, que é como nós sabemos. Então, vejam só, é uma maravilha. Depois, se eu soubesse que as espécies dos IPs desapareceriam e que os últimos IPs seriam os que florescem no cemitério da Consolação, na cidade de São Paulo, eu iria ao cemitério só para ver florescer o último IP e desejaria poder dizer que assisti à morte do último IP. Aí na foto aparece Dr. Plínio, junto dele está o Sr. Fernando Antunes. Ele está chegando na Consolação, andando, né? Ele parou o automóvel junto à capela, que na época tinha uma cor azul, e ele desceu a pé até a sepultura. E ao lado da foto dele tem uma foto da capela, que está com um sino e tudo, e pode ver que tem uma flor de ipê, uma flor amarela, que está pendendo de uma galharia seca praticamente, mas tem uma flor de ipê ali. É o último ipê que existe na Consolação. No tempo que ele ia lá, havia muitos outros ipês. Acabaram substituindo por outras árvores. Então, é baseado nisso que hoje eu estive lá e consegui fazer essa fotografia. Busquei IPs, não encontrei nenhum, só encontrei este. Depois diz o Dr. Plínio, por quê? Por que ele faria isso, né? Ou seja, por que ele iria lá, que ele desejaria poder dizer que assistiu à morte do último IP? Então, ele diz, por quê? Porque é uma espécie extraordinariamente apta a refletir algo da glória de Deus que desaparece. Assim,
eu não li de maneira melhor. Devia ler. Porque é uma espécie extraordinariamente apta a refletir algo da glória de Deus que desaparece. Então, aquele reflexo magnífico da glória de Deus desaparece se acabassem os IPs. Assim, eu desejaria estar presente nessa hora histórica e tremenda em que Deus retira da ordem do universo um dos raios de sua glória. Então, vem aí, tem uma floresta toda verde e um ipê dourado no meio da floresta. Ele sobressai, cria um tufo assim, sobressai. E eu coloquei isso para dar uma ideia do ipê dentro da ordem do universo. Evidentemente, a ordem do universo não é só essa floresta aí. Mas aí ele está relacionado com outras coisas e ajuda a compreender um pouco o que o Dr. Plínio disse. Depois ele continua. Esta seria uma hora eminentemente religiosa, à qual o indivíduo religioso deveria dar um grande valor. Quer dizer, nós deveríamos dar um grande valor para essas coisas. E relacionando com Deus, o que Deus quis fazer com o IP, o que Deus ah, visava comunicar aos homens através do IP, isso nós devemos assumir, devemos realizar isto. E isto, então, o que ocorre? A falta disto é um mal enorme, é um grande prejuízo, é, uma grande perda. Então, e o que ocorre é que quem é religioso tem obrigação de fazer essa relação do físico, do temporal com o religioso, com Deus Nosso Senhor, procurando discernir, explicitar o que Deus quis fazer ali. Aí Dr. Plínio continua. Eu, no dia em que tivesse assistido à morte do último IP, mandaria celebrar uma missa. Não por causa do IP em si, mas em relação ao desígnio de Deus extinguindo no universo criado essa beleza, esse reflexo de sua glória. Então a gente vê por aí que toda a criação tem relação com Deus. Toda a criação é um simbolismo do religioso. E também toda obra de arte que é feita em harmonia com a criação e a ordem a lei de Deus e tudo, é também digna de ser admirada, porque reflete a Deus Nosso Senhor. Isso é uma coisa que os heresias brancas não se preocupam. Para eles, o que é? Imagem tem que estar numa capela, a gente entra e reza na capela, e depois então lá fica diante do Santíssimo, fica diante na capela, mas quando sai fora da capela, Deus não existe mais. E tem até gente piedosa que sai da capela e vai para a praia. Atravessa uma rua, como tem lá em Santos muitos, não? Onde tem a rua, creio que é Santo Antônio do Imbaré. A pessoa atravessou a rua, está na praia, então vai. E aí se põe a posição de banhista de mar, que nós sabemos o que é, e pura simplesmente esquece o resto. É incapaz de fazer um pensamento sobre o mar, de fazer sobre o céu, sobre a junção do mar com o céu, sobre a areia do mar que não suja, e daí uma série de coisas a pessoa é incapaz de, de fazer esse exercício. Nada do que existe me é alheio. E, vejam só, essa é uma frase espetacular. Nada do que existe me é alheio. Assim também para nós, nada do que existe nos deve ser alheio. Tudo que existe, evidentemente estou falando da criação, da ordem do universo e mesmo de outras coisas, a gente deve saber considerar em tudo se é bom, amar, se é ruim, detestar e afastar. Bom,
Então, nada do que existe me é alheio. E, portanto, diante dos grandes êxitos ou das grandes convulsões da história, nossa alma deve ter uma participação intensa, sob o risco dela tornar-se uma alma medíocre. Então, a pessoa que não admira aquilo que deve ser admirado, ela não vai depois levar a sério os fatos, os acontecimentos que devem ser levados a sério. E aqui tem toda uma outra questão, que eu não vou abordar aqui agora, mas é que esse mundo atolado como está na sensualidade, a sensualidade não deixa a alma desabrochar e admirar. Mas esse é tema para outra situação. Continua o Dr. Plínio. Estou exemplificando com o IP, mas de quantas outras coisas poderíamos falar? Se eu tivesse uma flor de ipê caída de uma árvore e tocada por um vendaval com o risco de se poluir e estragar, eu pegaria essa flor e a colocaria num vasinho de um oratório com a imagem de Nossa Senhora. Vejam, isto, isto, isto é algo que a Elisia Branca não compreende. Que é isso? É pegar uma flor? O que é isso? É pôr só porque ela está no chão? Porque... Não. A flor, pelo que ela simboliza. E o símbolo é uma coisa muito importante. Realmente é muito importante o símbolo. Né? Tá aqui. Eu pegaria essa flor e a colocaria num vasinho de um oratório com a imagem de Nossa Senhora. Seria para oferecer a ela, mas não só por ela. Seria para recolher essa gota da glória de Deus, a fim de que a flor do ipê não desaparecesse inutilmente e assim desse a gloriosa volta rumo ao seu Criador, deitando suas últimas belezas aos pés da mãe do Criador. Esta é uma posição altamente religiosa, é um modo religioso de viver. Então, Deus criou o ipê. Deus criou, portanto, a flor do ipê. Aquela flor saiu da mão de Deus com uma intenção, com uma simbologia. Depois ela cai no chão, vai morrer, ela é recolhida e ela morre diante de Nossa Senhora, que é a mãe do Criador, e ela se apresenta, por assim dizer, diante de Deus, ela devolve a Deus o simbolismo que Deus deu a ela devolve voltando para o Criador, afirmando que tudo vem do Criador e tudo volta para o Criador. Então, esta é uma posição altamente religiosa. É um modo religioso de viver. Certa vez vi uma fotografia lindíssima, inteiramente do meu gosto, de um magnífico ipê dourado. Em minha ótica, será o símbolo do Brasil no reino de Maria. Memorizem bem isto. Conforme este foi anunciado em Fátima. O reino de Maria foi anunciado em Fátima. Porque é uma árvore simplesmente esplendorosa, que representa bem qual será o futuro deste país a serviço de Nossa Senhora. Não será que Nossa Senhora já fez o Brasil ser fonte do ipê, ser o berço dos ipês, tendo em vista o reino de Maria, que vai ser a melhor era da história? Parece que é razoável a gente pensar nisto. Então vejo aqui um super ipê, muito florido, que mostra uma capacidade de produzir flores, portanto sementes, uma capacidade de uma fertilidade para gerar seguidores, né? Como é a Santa Igreja e que simboliza muito Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, ela seria impossível gerar mais do que Deus. Mas da alma dela, irradia
uma influência que inspira todas as obras de arte, todas as coisas belas da Terra e que simbolizam no fundo a ela. E aqui ao lado direito está a flor do ipê, que é tirada daquele conjunto que está do lado esquerdo, ela é cheia de flores magníficas assim. Então é muito bonita essa relação, é muitíssimo bonita. Agora, para ter uma ideia do reino de Maria, é preciso ignorar esse asfalto e imaginar alamedas de ipês, por exemplo, feito com ipês muito mais bem cuidados do que esses que estão aí, mas muito aproveitados para embelezar a vida do homem, o ambiente onde o homem vive, né? Isso é uma maravilha. Então vejo aqui nós temos do lado direito um ipê que é uma explosão de esplendor no meio de uma selva verde escura, e do lado esquerdo vários ipês misturados com a floresta, dando uma impressão muito bonita de como deve se harmonizar numa sociedade a aristocracia com a plebe. Deve ser uma coisa muito bonita. A, a plebe, ela não diminui o valor da aristocracia, mas pelo contrário, ela enaltece a aristocracia. E, por outro lado, a aristocracia alimenta a plebe e dá força para a plebe. Não? Isso dito, aqui Dr. Pereira não disse, mas eu que escrevi, Nossa Senhora, o ipê do Paraíso. Acho que o título cai bem para ela. O autor dessa fotografia, eu não sei, não consegui ler quem é, mas coloquei aí e está de parabéns por ter conseguido uma fotografia tão bonita. Não? E Nossa Senhora, o ipê do Paraíso, todas as qualidades que o ipê tem, que ele reflete, todos os reflexos de Deus que ele tem, Nossa Senhora tem num grau muitíssimo mais bonito ainda, muitíssimo mais excelente e tudo. Por isso, não há erro em afirmarmos que Nossa Senhora é o ipê do paraíso. Não? E aqui está a pessoa que compreendeu a ordem do universo. Ele colocou, uma vez ele definiu a luz primordial dele, e ele disse que é um amor monárquico, aristocrático, monárquico, e tem mais alguma coisa, e uma compreensão da ordem do universo. Então ele sabe, ele compreende por que Deus quis fazer cada coisa. Ele bate o olho e logo ele explicita por que Deus quis fazer cada coisa. Esse é o nosso fundador. É a pessoa que Nossa Senhora nos deu para nos guiar. Na medida que nós nos unamos a Ele, vamos ser capazes de compreender aquilo que Ele compreendia. Bem, com isso nós chegamos ao fim da nossa transmissão de hoje e é uma pena não termos como fazer um diálogo, mas de qualquer maneira rezemos a Nossa Senhora para que ela alimente que ela alimente o nosso espírito com o desejo crescente das coisas belas, das coisas metafísicas, das coisas que refletem a Deus e com isto nos preparemos para o que vem pela frente. Haverá. Salve Maria a todos e até a próxima.